Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu, professora Renata, mais uma vez aqui com a língua portuguesa e vocês, da segunda série do ensino médio. Pessoal, hoje a nossa aula vai falar sobre os efeitos de sentido decorrentes de escolhas e usos expressivos, como intencionalidade, ambiguidade, humor de duplo sentido, ironia, tá certo? Então vamos comigo. Certamente você deve perguntar: efeitos de sentido? Como assim, professora? Como observar isso nos textos? Então venha comigo e entenda. Um dos assuntos mais recorrentes em vestibulares é a análise dos sentidos que esses efeitos causam na nossa leitura, tá? Então, compreender um texto, pessoal, é bem mais do que reconhecer as palavras que estão nele, ok? Ou seja, do que decodificá-las, tá certo? É preciso que um bom leitor saiba muito bem que compreender um texto é muito mais do que reconhecer essas palavras. E para que isso possa acontecer, é necessário que a gente possa compreender a intencionalidade de quem o escreve, ou seja, se nessas palavras estão impressas a ironia, o duplo sentido, ou uma ambiguidade proposital, como a gente costuma dizer, com intencionalidade, certo? Então, esses efeitos de sentido ajudam muito a empregar, imprimir no texto essas características peculiares de bons textos que são trabalhados com essas intenções, tá bom? Então, o que significa a ambiguidade, pessoal? Teoricamente, a ambiguidade ocorre quando o mesmo vocábulo ou uma palavra ou uma expressão pode ser interpretada de mais de uma maneira, ok? E ela pode aparecer, essa interpretação, diante de dois modos. Quando esse recurso ele é expressivo, principalmente no caso usados em publicidade ou em textos humorísticos, a gente vai ver isso bem saltando aos olhos. E quando também for um defeito de um texto, que vai chamar a nossa atenção e prejudicar a clareza do nosso entendimento ou da transmissão da mensagem, certo? Com isso, entendemos o quê? Que a ambiguidade ela pode ser intencional ou não, ok? No caso de textos argumentativos, didáticos, aqueles lá dos seus livros, jornalísticos, como a gente costuma dizer, ou outros de funções informativas, a ambiguidade é considerada, infelizmente, um defeito, tá bom? Nesses tipos de texto, a mensagem deve ser a mais clara possível, a mais objetiva possível, para que a mensagem chegue no receptor do texto de uma maneira clara, tá? Com foco no receptor. Por isso, devemos evitar de colocar essas expressões que possam gerar algum tipo de outra interpretação, e neste caso, essa que a gente acabou de ver teoricamente, a ambiguidade. Vejam aqui essas imagens que eu coloco para vocês de ambiguidade intencional no caso dessa charge e dessa tirinha do Armandinho, que é um personagem que eu gosto muito de exemplificar em minhas aulas. Pessoal, tá nessa charge assim: não trocamos roupas íntimas. Uma placa, certamente deve ser uma loja de peças íntimas, né, femininas. E aí um menino chega e menciona essa palavra, porcona. Por que isso causou essa recepção da mensagem nesse menino? Porque a mensagem que está no cartaz preso na parede da loja, ela está dúbia ou ambígua, tá? Pode dar a entender que a pessoa que está trabalhando lá não troca roupa íntima, por incrível que o pareça, ou a intencionalidade do lojista de dizer que não troca as peças compradas pelos clientes, tá? Então, dá duplo sentido, ok? E na visão de mundo dessa criança, desse personagem da charge, foi essa a interpretação, tá?
Essa do Armandinho, muito conhecida também porque ilustra bastante os livros didáticos, ela é bem característica. E a ambiguidade está sobre um verbo. Você já identificou? Olha lá. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Pergunta certamente um adulto. E aí ele responde, não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Então, a interpretação do adulto sobre a palavra vendo, colocada na placa do Armandinho, é que causa a ambiguidade no entendimento da mensagem. Vocês entenderam? Então, não é difícil da gente ver isso presente nos textos, seja de linguagem mista, como essas que eu acabei de mostrar para vocês, como muitas vezes a oral ou a escrita propriamente dita, sem usar imagens para compor a mensagem. Então, fique ciente, ambiguidade, muitas vezes, se não for intencional para chamar a atenção do leitor, é um defeito no discurso, tá bom? Cuidado com isso. O duplo sentido, vamos lá. O duplo sentido é um recurso expressivo em que as palavras e expressões utilizadas possuem diferentes interpretações, no mínimo duas, né? E a diferença do duplo sentido para a ambiguidade, que eu quero que você preste atenção, é muitas vezes porque a ambiguidade não é intencional, a não ser em casos de publicidade, que é para chamar a atenção. Porém, o duplo sentido ele é planejado, ele é intencional todos os momentos, principalmente porque visa chegar no leitor com um aspecto humorístico, despertar no leitor o humor, o gracejo, o riso, tá? Então, aparece muitas vezes aonde? Em campanhas publicitárias, em textos publicitários, certo? Além disso, piadas, anedotas e outros textos humorísticos também trabalham o duplo sentido. Costuma-se falar que o duplo sentido principalmente para as construções e interpretações possíveis, no sentido literal, mas ingênuo, e o outro segundo sentido seria de um fundo sarcástico, remetendo até às vezes à esfera sexual ou ofensiva, depende da intencionalidade de quem escreve a mensagem. Porém, normalmente depende do conhecimento de mundo do leitor ou do ouvinte que escuta o discurso para que a dupla referência seja compreendida, tá? Além disso, o duplo sentido depende do contexto em si, do que está por volta da mensagem. Uma frase com potencial sentido pode ser entendida de diversos modos em diferentes contextos, dependente de quem participa da conversa ou da leitura do texto ou onde esse texto irá chegar. Certo? Exemplo, bom para burro. Olha aqui, um duplo sentido, né? Porque certamente um dicionário não é para as pessoas que buscam ficar na ignorância, e sim para aquelas que buscam saber o significado das palavras. Então, aqui, o duplo sentido é intencional para chamar a atenção para a importância do dicionário. Outro de uma propaganda publicitária de uma marca famosa, onde está escrito assim, encha seu filho de bolacha. Pessoal, não é bolacha Tabef, né? Esses beliscões que a mãe da gente dá quando a gente faz coisa errada, mas e sim a chamar a atenção para o produto que a marca vende. Então, intencional, duplo sentido. Deu para vocês entenderem? Então, seguindo. Muitas vezes, pessoal, em provas, em tarefas, será exigido que você compreenda essa característica do texto de ter duplo sentido. Mesmo que ele não apareça essa expressão em si no enunciado da questão ou na atividade. O duplo sentido também se encontra no diálogo entre textos verbais, não se esqueça, não é só em textos mistos, tá bom? E principalmente envolve tirinhas, charges e propagandas, como a gente acabou de ver no exemplo. Tudo bem? Temos também a ironia. Como dito anteriormente, a ironia consiste em utilizar o discurso, palavras ou expressão, utilizando sempre um diferente sentido ao significado que ela é atribuída. Tá bom? Exemplo. Você foi tão bem na prova, tirou um 0 incrível. Ou seja, exatamente a ironia está contida porque está falando algo que não se é verdade no sentido literal. Não se sente aquilo, não se expressa aquilo.
Então, aqui há uma ironia verbal, ok? Existe também a ironia de situação. Coloco aqui para vocês um detalhe da obra do Machado de Assis, em que o resultado acontece exatamente o contrário do que se planeja. Neste caso, o personagem principal ganha fama após a sua morte, não em vida. Depois vocês leiam com calma e retomem essa aula para compreender. E também a ironia dramática, ou que nós chamamos também de satírica. Ela está muito presente nos textos literários, tá bom? Quando o personagem tem a consciência de que suas ações não serão bem-sucedidas ou que está entrando por um caminho ruim, mas o leitor já tem essa consciência, então há uma certa ironia em relação à compreensão do texto, tá bom? Tá aí o exemplo, depois você retome para que fique bem claro ao que a gente está comentando aqui. E o importante, Machado de Assis ele foi um mestre em trabalhar a ironia em textos literários. Tá? A título de exemplo, a obra O Alienista é muito utilizado no Enem com essa finalidade de trabalhar o efeito de sentido e ironia. Fica aqui a dica para que você não deixe de ler obras de Machado de Assis, tá bom? O humor. O que é humor, pessoal? É o efeito de sentido de textos citados até então que tem um objetivo comum, causar o riso em você, leitor, que recebe esse texto, que ouve esse texto. Tá bom? Há diversas situações em que esses textos são colocados. Na maioria são tirinhas, charges que compõem nossos livros, nossa parte de entretenimento dos jornais, dos sites e etc. O objetivo é sempre criar o efeito cômico, tá? As anedotas também são bons exemplos disso, sempre gerando riso. Aqui uma tirinha da Turma da Mônica, da nossa famosa Magali, que ao ver regar uma planta que ela imagina ser uma macieira, que é uma das frutas preferidas dela, na verdade é um lindo girassol. E ela, divagando pela mente afora, pensamentos distantes, arranca essa flor depois de regá-la e come como se fosse uma deliciosa fruta. Bem característica dessa personagem, certamente causando humor para quem vê. Pessoal, um bom exemplo de anedota está aqui. Reações do álcool. Na aula de Química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? O aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente, ser amigo de todo mundo. Professor, tirou 10. Então, a anedota tem sempre a característica de gerar humor para quem lê, para quem ouve o discurso. Fechou? Então, é importante você saber. Os produtores e autores de cartoons, tirinhas, anedotas, sempre refletem e usam em suas produções esses efeitos de sentido, tá bom? Então, eles têm sempre isso como matéria-prima. Isso o quê? Os comportamentos sociais, a política, o esporte, a cultura e outros temas que sejam do nosso cotidiano ou que estejam em foco na mídia. Portanto, o ponto de vista do leitor é que vai estabelecer o caráter de ironia, o efeito de sentido vai ter mais relevância de acordo com o nosso entendimento de mundo, tá bom? Não se esqueça. Então, façam as atividades que eu proponho aqui para vocês, leiam com bastante calma, retomem essa plataforma, revejam essa aula, para que vocês possam estar cada vez mais craques nesses efeitos de sentido, que depende muito da sua leitura de mundo e do seu empenho em fazer os exercícios para aprimorar a sua aprendizagem. Até lá, boa semana!